Acharam aí? Leia comigo o versículo 25 e 26, que diz assim: 25 e 26. Podemos ler? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de quê? De cristãos. Amém? Feche os teus olhos, agora vamos fazer uma oração. Coloque a mão na palavra de Deus se você estiver com a Bíblia aí, se não, se estiver sem a Bíblia, põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos um minuto. Ó Deus, fala conosco através da tua santa palavra. Eu me coloco na sua disposição para transmitir o recado do Senhor. Usa minha vida com poder, com autoridade, com revelação. Eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida e prepara os corações que vão receber essa semente. Que sejam todos edificados pela sua santa palavra. Que todos digam amém. Pode abrir seus olhos. Amados, hoje é o quarto domingo, ou melhor, a quarta-feira. Perdoe pelo domingo. Quarta-feira, hoje é a quarta-feira, que eu estou me debruçando nesse tema, que é a palavra cristão. O que é ser cristão? É em cima desse tema que eu estou trabalhando aqui, transmitindo esse recado de Deus. O que é ser cristão? Nós lemos aqui que pela primeira vez os discípulos, seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos numa cidade chamada, para quem sabe, Antioquia. Porque antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados de várias maneiras. Quem lembra de alguma maneira? Os do caminho. Ao silêncio. Eu sempre digo aqui, quando eu falo esse termo, eu sempre repito algumas maneiras. Os nazarenos, vocês também são do caminho, ou vocês são do Nazareno, por causa de Jesus de Nazaré. E outras maneiras de chamar, chamavam até da seita dos nazarenos, né? Lembrando que a palavra seita não é só para sentido negativo, pejorativo, como alguns conhecem. Seita, coisa do diabo. A palavra seita também significa apenas um partido, um grupo que se dividiu, que se partiu, chama-se seita. Não precisa necessariamente ser uma coisa diabólica, só que existe um sentido negativo também para a seita, no sentido de uma religião que é contra os ensinamentos de Cristo, que vai contra, se choca, aí nós dizemos, é uma seita. Amém? Mas existe outro sentido da palavra, que seita também é qualquer grupo que se ramificou de outro. Protestantes, nós nos desligamos da Igreja Católica. Na verdade, protestante é uma seita, então. E assim também a Igreja Católica do Judaísmo. E assim vai. Viu? Na verdade, o cristianismo, na verdade, não é uma seita no sentido negativo, mas um grupo que começou a acreditar e aceitar os ensinamentos de Cristo. Então, falava da seita dos nazarenos, somos de Cristo. Lembrando que a Igreja Católica não é a Igreja Católica que você conhece hoje. Lembrando que a Igreja Católica, antes dela ser romana, ela era a igreja. Lembrando que a palavra católica significa unificação. Por isso que a Igreja Católica é uma religião universal. Depois que o imperador se converte, ela passa a ser uma religião.
apostólica, porque ela se baseava nos ensinos dos apóstolos de Cristo, que é o ensino de Cristo. E romana, porque passou a pertencer ali à região voltada pelo imperador, foi instituída romana. Mas ela já deixou de ser apostólica desde que começou a aderir a alguns ensinamentos contrário dos apóstolos, contrário do que Jesus ensinava, como adoração à imagem, acender velas para os mortos, culto para os mortos, viu? Batismo de crianças, missa, né, para os mortos, vela para os mortos, culto aos santos, né? E aí deixou de ser apostólica. Foi aí que nasce a igreja protestante, porque protesta contra aqueles ensinos. Começa Martinho Lutero se revoltando contra, se levantando, trazendo as 95 teses que ele discordava da igreja. E aí a história começa. Depois só você buscando mais profundo. Mas é só para explicar a questão da ceia. Mas os cristãos, seguidores de Cristo, a palavra cristão significa aqueles que se baseiam nos ensinos de Cristo, que seguem os ensinos de Cristo. Baixa um pouquinho para mim. Seguem os ensinos de Cristo. Quem segue os ensinos de Cristo? Então nós somos o quê? Cristãos. Daí o nome. Mas nós nos aprofundamos mais no que significa ser cristão. Tirando agora o sentido literal da palavra, eu trouxe alguns para a gente pensar mais sobre o que é ser cristão no sentido prático, não no sentido teórico. E a cada quarta-feira eu estou trazendo o que significa ser cristão nessa prática. E o de hoje é, repita comigo, ser cristão, repete comigo, ser cristão é amar e servir a Deus incondicionalmente. Pode repetir? De novo, fala, ser cristão é amar e servir a Deus incondicionalmente. O que é incondicionalmente? Sem nenhuma condição. Não precisa ser feito nada. Deus não precisa fazer nada para eu amá-lo. Ele não precisa dar nenhum tipo de sinal. Ele não precisa realizar nada, fazer nada para eu amá-lo e servi-lo. É muito comum pessoas dizerem assim: se Deus me curar, eu já falei, eu vou servir a Ele. Já ouviu pessoas falando isso? Se Ele curar minha filha, eu vou me batizar, eu vou servir a Deus. Quem já ouviu isso? Eu já falei mesmo, que se Deus me tirar do hospital, eu vou para a igreja e vou servir a Jesus. Se Deus me dar aquele emprego, eu vou me batizar, eu vou servir Jesus. Se Deus, esse amor, ele não é incondicional. Ele é o quê? Contrário. Condicional. Está colocando condições para Deus. É muito comum quando a pessoa se vê em apuros, fazer 1000 votos com Deus. Se Deus fizer isso, eu vou para a igreja. Principalmente quando está debaixo, às vezes, de ameaça da morte, da liberdade. É muito comum alguns, quando vão presos, na mesma hora, se Deus me tirar da prisão, eu vou ser crente. E muitos só ficam na promessa, sai de lá e volta a fazer tudo de novo. É ou não é verdade? Não generalizando, mas muitos. Muitos. Ali eles podem até se converter, mas a prova é você quando sai de lá. Não é verdade, irmãos? A prova é só quando sai de lá. Muitos, quando estão no leito de dor, fazem as mesmas promessas. Teve um aqui que falou até mesmo assim, lá no hospital: se Deus me curar, me tirar daqui, estava no vale da sombra da morte. E se Deus tirar daqui, eu sempre neguei, sabe, fazer algo de Deus. Eu vou procurar um apóstolo lá, e você, até um obreiro da casa do Senhor. Estava defiando lá. E Jesus curou ele, saiu de lá. Voltou, agradeceu a Deus e nunca mais. Toda vez que está com problema, ele aparece. Isso está certo, gente? Quer dizer, são pessoas que Deus não usa. Ela é que usa Deus, É assim, gente? Muita gente faz, não é verdade? Tem gente que usa Deus. Fala assim com o teu lado: deixa Deus te usar. Não use Deus. Não use Deus. Tem gente que usa Deus. Todas as vezes que se vem apuros, meu Deus. Não podemos ser
dessa maneira. Ser cristão não é isso. Ser cristão não é na hora do aperto. Ser cristão não é quando estamos em apuros. Ser cristão é uma decisão diária. É uma prática contínua. Por dias, meses e anos, servindo ao Senhor, em qualquer condição, na prosperidade e na adversidade financeira, nas crises financeiras, na saúde e na doença. É um casamento. Amém, gente? Amém. Na alegria e na tristeza, na montanha ou no vale, no oásis ou no deserto. Essa coisa de que eu só sirvo a Deus se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu vou fazer a obra de Deus. Olha, se eu fizer essa minha vida, eu vou fazer tua obra. Não, Senhor. É incondicional. Se o Senhor fizer, amém. Como é que diz uma canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Tu és meu Deus. Se eu fizer, tu és meu Deus. E se não fizer, continua sendo meu Deus. Eu não volto atrás na minha decisão. É isso que é amar e servir a Deus incondicionalmente. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. É isso aqui que é como Jesus quer ser amado. Lucas, capítulo 10, por favor, leia aí. Glória a Deus. Acharam? Jesus disse assim no capítulo 10, versículo 27. Por favor. Versículo 27. Diz assim. Aí nisto ele respondeu. O que ele respondeu? Falei, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Deus quer ser amado. Deus quer ser amado por nós. Diga para o irmão do lado, Deus quer ser amado por você. E esse amor é incondicional. Quando a gente vê pessoas, quando começa a passar pela prova, some da igreja, esse ainda não ama o Senhor. Como que eu me afasto da casa do Senhor, porque entrei em momentos difíceis na minha vida, tribulação. Que amor é esse a Deus? Está se auto-enganando. Não é verdade, gente? Está se auto-enganando. Se dedica à oração, se dedica à obra de Deus, se dedica a ser cristão, quando está tudo bem, mas o cinto apertou, pula fora, que nem pipoca na panela, quando começa a esquentar. Se não tapar, cai fora. Só fica na igreja fechar a igreja, trancar dentro da igreja. Se fechar aberta, ela vai pula fora. A chapa da crente. O crente pula fora. O que é isso? Por causa da tribulação? Cadê o seu amor incondicional? Deus quer ser amado de verdade. Quem aqui de coração pode dizer assim: eu amo meu Senhor? Quem pode dizer isso? Então, glória a Deus. Mas o Senhor vai provar o seu amor. O Senhor prova. O Senhor permite certas situações da nossa vida para nos testarmos, para provar. Não é que Ele faz o mal, não, mas Ele permite que aconteça. Ele vai dar a vitória, mas Ele permite para ver exatamente. Você provar para você mesmo. Ele nem provar para Ele, Ele conhece o seu coração. Por isso que Paulo vai dizer: provai a vós mesmos se estáis na fé. Paulo vai falar isso. Examine-se para ver se vocês estão na fé. De vez em quando você tem que ver: será que eu estou na fé mesmo? Será que eu ainda estou na fé? Ou já morri há muito tempo espiritualmente? Deus permite. Olha o caso de Jó. Leia lá na história de Jó, vai lá, capítulo 1. Jó, capítulo 1.
Ele provou, antes de Saul, tá, gente? Ele provou que ele servia a Deus e ele amava o Senhor incondicionalmente. Ele provou isso. O amor de Jó era incondicional. Alguns crentes, por menos, largam do Senhor. Por menos o quê? O que Jó passou. Olha o capítulo 1, leia do versículo 12 ao 19, o que ele passou, leia do 12 ao 19. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Dá uma pausa aí. Olha só, irmãos. Não foi Deus que colocou o problema de Jó, foi? Não, Satanás que colocou. Aprende isso, olha só. Não é Deus que coloca as doenças, os problemas. Deus colocou essa doença. Deus que colocou o desemprego. Não foi Deus. Mas Deus pode permitir. Permitir que o inimigo faça, mas não que ele fez. Amém? Está claro isso, gente? Ficou claro sim, irmão? Então leia aí. Sucedeu um dia, versículo 13, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram, os jumentos pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a morte. Quer dizer, começou a vir mensageiro até Jó dizendo coisas ruins que aconteceram. O primeiro recado aqui foi a respeito dos bois e jumentos que ele tinha e os empregados. Que os inimigos vieram, levavam e não mataram os servos e os empregados. E eu escapou para dar notícia para Jó. Versículo 16. Falava este ainda quando veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu, e eu escapei para trazer-te a morte. Ele falou que foi de Deus, não quer dizer que foi de Deus, viu? Isso é a maneira como ele entendeu. Fogo caiu lá e consumiu. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus inimigos em 3 bandos e deram sobre os camelos, agora os camelos, e os levaram e mataram outros servos e também levaram o camelo, que tinha muitos empregados. Ele era muito rico. Ao fim da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. 18. Também esse falava ainda quando veio o outro e disse: isso é o pior, olha só. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e eu escapei para trazer-te a nova. Está vendo aí, gente? Hein? Inclusive tem gente que fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que os filhos morreram e foi beber vinho na casa do outro. Que foi beber vinho, está vendo? Que não pode beber vinho. Não tem nada a ver aí com a história, viu? Mas olha só, a tragédia, quantas coisas ruins chegando no ouvido desse homem chamado Jó, hein? Quantas coisas ruins, uma atrás da outra. E ele era servo de Deus. Logo depois, Jó, depois que aconteceu tudo isso, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus, e disse assim: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, gente? Amém, gente? Está vendo aí? E depois daí, gente, um monte de coisa ruim na vida desse homem aconteceu. Mas esse homem se manteve fiel, ele não blasfemou, ele não se desviou de Deus. Pelo contrário, a sua esposa chegou até a dizer para ele assim, vendo o estado dele ruim, falou assim:
blasfema contra esse Deus e como logo. Olha só como você está. Porque ele chegou a ficar doente depois. Ele ficou muito doente também. E a mulher dele disse: morre logo. Não tem jeito não. Mas agora vai ao capítulo 42. Por favor, esse homem manteve-se fiel. O último capítulo do livro de Jó. Aí mesmo, Jó, no 42, o último capítulo. Vê lá. Achava? Lê o versículo 10. O que aconteceu com ele? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o que, gente? O dobro de tudo o que antes possuía. Amém, gente? Deus restaurou a vida desse homem, não como era antes, mas 2 vezes mais do que era antes. Amém, pessoal? Olha o que é a pessoa fiel a Deus. Olha o que é a pessoa que se mantém fiel na hora da tribulação, na hora do deserto. Gente que ama a Deus incondicionalmente não é esquecido por Deus não, gente. Quem ama o Senhor incondicionalmente não fica esquecido. Não é esquecido por Deus. Deus honra. Há outros exemplos de pessoas na Bíblia que nos momentos difíceis não teve esse fiel. Só foi Jó, não teve vários. E você? Tem gente que se desvia quando perde emprego, sai da igreja, larga tudo. Quando perde um ente querido, um familiar. Quer ver? Aí você fala assim: poxa, eu orei para uma pessoa, para Deus curar, para não morrer, para Deus restaurar a saúde, e a pessoa morreu. Aí eu pensei: o que eu estou fazendo na igreja? Aí larguei tudo, larguei Jesus, me revoltei contra Deus. Já ouvi muito isso. Quem já ouviu casos assim? Não, nunca eu vou pensar assim. Eu vou fazer como Davi. A história da Bíblia que diz que Davi, quando o filho dele nasceu doente, ele orou, jejuou, fez tudo, clamou a Deus, ficou clamando, jejuando, e no final o filho morreu. Depois que o filho morreu, diz que ele comeu, tomou seu banho, trocou de veste, se ungiu e foi para o templo. E aí as pessoas perguntaram: eu não entendi. Quando o filho estava doente, ele estava todo triste, estava todo para baixo, não queria comer, não queria tomar banho, não queria nada. Agora que o filho morreu, ele faz isso, se alimenta, toma banho, fica bem. Não entendi nada. Aí Davi disse assim: olha, enquanto ele estava vivo, eu orei, eu jejuei, eu chorei, fiz o que eu fiz. Mas depois que morreu, o que vai adiantar? O que eu posso fazer? Aí ele fala assim: eu irei a ele, mas ele não virá mais a mim. Ou seja, o que é isso, gente? Maturidade espiritual, para a gente aprender. A gente ora para alguma coisa, se não for, não acontecer, porque é a vontade do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Uma pessoa num leito de dor, eu vou orar até o fim, para Jesus curar, para Jesus restaurar, para dar vida. Eu vou orar até o fim. Eu nunca vou orar: Senhor, olha, eu não sei, não vou passar fé para a pessoa. Eu não sei a vontade do Senhor, eu vou fazer o que eu tenho vontade, o que eu quero, que essa pessoa viva. Não vou fazer que nem aquela história, né, que tem uma história que diz que o pastor foi orar para uma irmã num leito de dor. E aí o pastor vendo a irmã lá defiando e já falou assim: Senhor, cura essa irmã, restaura a saúde. A irmãzinha estava doente, orando, e só falando: amém, Senhor. Cura ela, amém, Senhor. Restaura, meu Deus, amém, Senhor. Aí o pastor disse: mas se não for da tua vontade, você só pode levar, amém, não, Senhor. Aí ele olhou: amém, não. Claro, eu não preciso falar isso. Não preciso dizer: se eu tiver que levar, leva. Eu não vou orar dessa maneira, mesmo sabendo que isso pode acontecer. Amém? A pedir irmão olhou. Quer dizer, jamais não preciso orar dessa maneira. Eu vou orar para Deus cura, meu Deus restaura. Agora eu tenho consciência que pode acontecer a pessoa partir. Agora se a pessoa partir, fica: meu Deus, que pastor sou eu? Eu orei para Deus curar e a mulher foi embora. O homem foi embora. Como assim? Tem gente que tem crente que fica perturbado.
aconteceu o que era vontade do Senhor que acontecesse. Chegou um momento da pessoa. Eu já orei com pessoas que, depois que eu orei, a pessoa saiu do hospital, ficou curado. Mas já orei com pessoas que saíram dali, depois no caminho, acabou de falecer. E eu não fiquei com minhoca na cabeça, não. O diabo não consegue ver na minha cabeça, não, porque eu já tenho entendimento disso. Eu sei que eu oro, mas a vontade do Senhor vai prevalecer. Eu vou entender que aquela oração foi uma entrega já dele a Jesus. Que já foi o momento de fazer ele ali se buscar o Senhor. Agora, se você está orando por alguém e a pessoa partiu, não tem que ficar contra Deus. Não tem que se desviar, eu não entendi. Orei. Não, está vendo? Aí eu me voltei contra Deus de maneira alguma. De maneira alguma. Ele que é o Senhor, eu sou o servo. Ele que manda, ele que é o soberano, ele que está no trono. Parece que estão trocando a ordem das coisas. Parece que o crente está no trono e Jesus está lá. Pede, meu servo. Parece que o crente está no trono e mandando Deus fazer. Vai lá fazer isso para mim. Não. O crente reizinho, né? Crente reizinho. Sai do trono. O trono é o lugar do Senhor Jesus. Amém? Tem os outros brincam assim, desce do palco. Não vai brincar com o crente, desce do trono. O trono é do Senhor. Amém, gente? O trono é de Deus. Tem crente que acha que pode dar ordem para Deus. Inclusive tem esse modismo no modo de alguns crentes, de algumas igrejas por aí. Manda Deus falar com Deus, bota o dedo e fala, isso tem que fazer, isso tem que fazer, isso tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Ele faz como ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Amém, pessoal? Ele faz do jeito dele. Aí você pedir, não adianta pedir, claro que adianta. Deus muitas vezes trabalha mediante a nossa oração. Às vezes ele monta até o plano dele, mediante o nosso pedido. E às vezes não. Amém, gente? Amém. Tem outro exemplo na Bíblia de gente que buscou, que adorou a Deus numa circunstância terrível. Vamos ver esse exemplo? Atos capítulo 16. Um outro exemplo para finalizar. Eu termino com esse outro exemplo. Esse último exemplo agora. Teríamos vários, mas deixa eu dar só mais um. Além de João. Atos 16. Olha esse caso aqui. 2 servos de Deus. Atos 16. Está aí? A partir do versículo 19. Novo Testamento. Tá? Atos 16. A partir do versículo 19. Olha aí. Vendo seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, olha só, agarrando em Paulo e Silas, servos de Deus, apóstolos do Senhor, o que fizeram com eles? Os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Está me acompanhando? Atos 16, 19. Quando eu estiver aceitando, você já tem que anotar logo, depois procurar. Tem que já começa na Bíblia procurando, e depois, o que ele falou? Não, antes, está procurando também no segundo capítulo, Atos 16, 19, já li. A primeira parte. Qual é o nome dos 2 homens de servos de Deus? Vamos lá, gente, qual é o nome dos 2 servos de Deus? Paulo e Silas. Foram arrastados, eles estavam na cidade pregando a palavra de Deus, e foram tirados de lá, arrastados e levados para a autoridade como se fossem marginais, como se fossem bandidos, mas não era. Eles estavam fazendo a obra de quem? E eles podiam pensar assim, pô, o que é isso? Não, a gente está passando por isso? Estou fazendo a obra de Deus permite que eu passe por isso, essa humilhação, sendo arrastado que nem um animal? Mas eles não fizeram isso, não ficaram questionando. E o versículo 20 diz assim: e levando-os aos pretores, ou seja, autoridades máximas, disseram acusações: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Que a palavra de Deus às vezes incomoda, né, gente? Não incomoda? A pregação da palavra incomoda, a verdade incomoda. Eles pregavam a verdade, estavam incomodando e falavam assim: esses homens estão nos perturbando
tornou-se a multidão unida contra eles. Olha aí, gente, multidão unidas contra eles. Tem gente que seguia pela multidão. Seguia pela multidão, todo mundo está falando, vai pela multidão, você pode estar seguindo o diabo. A multidão estava unida contra ele, porque o mal se une contra o servo de Deus. O mal se une. E junto com a multidão, os pretores, autoridades máximas, rasgando-lhes as vestes, mandaram o quê? Açoitá-los com varas. Olha que mais humilhação, gente. Além de ser arrastados, ainda foram presos, açoitados com varas, rasgaram as vestes dele, deixando seminus. Que humilhação, hein, pessoal? Está imaginando, gente? Hein? Não é direto, não. Está imaginando a humilhação, a vergonha de servos de Deus? Servos de Deus passam por coisas assim, gente. Servos de Deus passam, às vezes, por certos vexames. Pessoas usam o nosso nome indevidamente para nos difamar, nos fazer vergonha. E que mal você fez nenhum. Você tem que estar preparado para não estar com o servo de Deus, usando o teu nome indevidamente às vezes, caluniando você. E você tem que estar pronto para isso. Servo de Deus pode passar por isso. E Deus permitiu. Uma forma de provar é você também se conhecer e ver como está você espiritualmente. Continua aí, o versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Olha só isso, como se fossem os piores bandidos. Muitos guardas aí, que esses aí são perigosos. Deve ser mesmo, o servo de Deus é perigoso. Fala para o irmão do lado, cuidado que eu sou perigoso, hein? Fala aí, minha gente, é perigoso mesmo. Você é perigoso, você é perigosa. Fala para o irmão do lado, eu sou perigoso, cuidado comigo, hein? Minha gente, as pessoas deveriam ter medo de mexer com a gente. Infelizmente, não conhecem o poder do cristão. Muita gente não conhece o poder de um servo, de uma serva de Deus. Tem até crente que parece que não conhece o poder que está na vida do outro crente que serve Deus direitinho. Porque se soubesse, tinha mais cuidado com a língua, tinha mais cuidado com o que fala. Se soubesse, tinha mais cuidado de perseguir o servo de Deus. Porque é perigoso. O servo que anda na presença do Senhor é perigoso, ele é perigoso. Amém, gente? Cuidado com ele. Cuidado com ele. Porque quando Deus começa a agir em favor dele, sai de baixo. Sai. Novamente não permita agir. A chapa vai ficar quente. Quando o Senhor mandar Miguel, o anjo de guerra, para pelejar pelo servo dele, da serva dele, sai de perto. Porque tem gente que já até faleceu por se levantar contra o ungido e ungida do Senhor. Tem gente que já fica doente, traz problemas sérios na vida dela, amarrações. E tem gente que não sabe por que está com a vida assim, e não sabe que é porque se levanta contra servos de Deus. Amém, gente? Por isso que eu digo para o crente, não tem que ficar perdendo seu tempo e querer você guerrear. Não guerreia não, deixa Deus guerrear. Fala para o teu irmão, não guerreia não, deixa Deus guerrear com você. Deixa Deus pelejar. Fala para o irmão celular, deixa Deus pelejar. Fala para o irmão, deixa Deus pelejar com você. Oh, glória a Deus. Ai daquele que tocar no meu ungido, diz o Senhor. Não tocou com a mão, mas tocou com a língua. Vai ficar com a língua leprosa. A língua vai cair. Se não for a língua, outra parte do corpo vai cair. Vai ficar leproso, vai ficar doente, vai ficar problemático. Eita, posso estar maldição? Não, irmãos. Eu estou abrindo seus olhos. Você nunca percebeu um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoa ungida. Por isso que eu ensino a você.
preocupar com os que se levantam contra ti. Aqui estão os servos de Deus. Bota muito segurança que eles são perigosos, são mesmo. Versículo 24. Pode falar para os outros, você sabe por que está mexendo? A pessoa não sei não. Ah, deveria saber. Só quer comigo. Não precisa me dar um detalhe não, porque acho que vai embora. Cuidado, hein? Você não sabe quem eu sou. Deixa a pessoa na dúvida, já pensa um monte de coisa, que acho que vai embora. Não dá mais detalhe não. Amém, gente? Deixa ela pensar um monte de coisa. Oh, glória a Deus. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eita, parece até que é uma galinha. É um frango, né? Prendeu no tronco o pé. Não, mas quem já criou o frango aqui? Um galinha. Não amarra o pé? Quem já amarrou o pé do frango aqui? Quem já amarrou para fugir? Eu já amarrei com cuidado quando era pequeno. Quando era menino, cuidado, eu gostava de pegar o pintinho e trocar pela garrafa. Quem lembra disso? É um pintinho amarelo. Meu pintinho amarelo. Aí Maria, vontade de amarelinho. Né? Aí trocava, deixava até um galão. Aí minha avó queria matar e chorava. Tu não faz isso com o galo. Faz isso com o galo. Aí um dia minha avó pegou e matou, fez um sopado, eu comi chorando, gente. Tinha comido frango lá. Comi, chorando. Chupando o osso. Poxa. E eu comi. Ainda é garoto. Na época os meninos eram mais puros, criança, né? Hoje a criança não tem mais essa ingenuidade, que eu peguei os pés do frango e plantei para ver se nascia frango. Né? Sempre como era purinho, né? Hoje, nem um garotinho de 4 anos, 3 anos faz isso. Plantei e no outro dia fiquei frustrado. Estava cheio de formiga. Isso está sendo gravado e vai para o YouTube. Não acredito. Ai. Quando as crianças eram mais puras, mais ingênuas. Hoje, crianças não estão mais assim. Conta-se uma historinha que o pai encontra um filho de 8 anos, 10 anos, fumando, e o pai diz: menino, solta esse cigarro desde quando você fuma. Ele diz: desde o dia que eu tive minha primeira relação sexual. O que é isso? Eita, está assim avançada essas crianças? Está assim, minha gente. Misericórdia. Versículo 24 diz que prenderam os pés no tronco do servo de Deus. Versículo 25. Agora veja que esses servos de Deus o que faziam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e reclamavam muito. Ah, não é isso não? Não está escrito isso não? Eles fizeram isso não? Fizeram não, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles fizeram? Oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluias. Olha para cá, mas escute isso. O homem lá todo arrebentado, Paulo e Silas todos machucados, todos feridos, roupa rasgada, presos, amarrados no tronco e no frango, todos doloridos e cantando. E cantando. Claro, eu quis cantar. Vamos dar um hino aí. Vamos dar um hino bacana. Poxa, cantavam, gente. Dá um hino aí, dá um hino aí. Ninguém conhece o hino. Ninguém conhece o hino. Quão formoso és, Rei do universo. Aleluia. Ai, Senhor, está doendo. Canta aquela outra parte. Ai, está doendo. Todos arrebentados e cantando, adorando. Olha só, gente. Eles podiam estar lá tristes aqui. Está vendo aí, filho? É isso que dá certo aí com Deus aí. Com todo mundo aqui arrebentado, assim para cá inchado. Aí, o beijo todo arrebentado. Viu? Silas, e aí, Paulo? Está sem dente na frente, quebrado. Mas eles, naquela situação, glorificavam a Deus. Todos
Paulo e Silas ali glorificando o Senhor. É assim, servo de Deus, gente. Tá tudo indo para ele, está cantando. Tem gente que ouve você cantando dentro de casa e fala assim: eita, essa aí está bem de vida. Não é assim que você fala assim: essa aí ganha na loteria, deve ter ganho na lote. Não é assim que fala, gente? Ih, está cantando assim, está cheio de dinheiro, né? Não é assim que você fala? E aí está cheio de dinheiro, está cantando assim: eu estou cheio de Deus, minha filha. Eu estou cheio de Jesus. É isso que leva a cantar. Glorifica a Deus, gente. Amém, pessoal? A pessoa que está cheia de Deus é assim. Às vezes eu gosto assim no bolso. E está cantando. Glória a Deus, o bolso está assim, ó. Está sem dinheiro, mas está cantando, está adorando a Deus, está feliz, está dando glória. Amém? Pensa na glória que o bolso chega. É assim, gente? Não estou falando que Deus quer você assim. Eu estou falando que o cristão passa por fases ruins. Passa ou passa? Só que tem gente que está na fase boa. Como está bem? Estou feliz. Jesus é tão maravilhoso. Oh, glória a Pai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Pai, glorifica o Espírito Santo. E amém, Jesus, glória a Deus. Fica até com fanático. Mas basta passar pela prova murcha, fica igual um maracujá de gaveta. Murcha. Ficando. As provas aí. Até o andar fica lento. Aí senta na igreja, quando senta, olha as provas aí. Pelo amor de Deus, bota um sorriso aí. Bota um sorriso aí na face. Bota uma cara de vencedor, vai. Bota uma cara de vencedor. Amém? Não importa o que está passando, bota essa cara de vencedor, levanta o seu ombro, lembrante da glória, canta, louva o Senhor, que a prova vai passar. Bate palma e glorifica o Senhor. Está dando o recado de Deus, amém?